Pegue a palavra de Deus e abram no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Hoje eu quero falar de uma das virtudes do Espírito Santo. São 7 virtudes, mas hoje eu vou falar apenas de uma, que é a virtude da fortaleza. Está escrito assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e o Espírito de inteligência, e o Espírito de conselho, e o Espírito de fortaleza. Só até aqui. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e o Espírito de fortaleza. Fortaleza está ligada ao poder, coragem e força. Quantos creem que o Espírito Santo dá coragem? Quantos creem que o Espírito Santo é uma fortaleza, lugar seguro e dá poder? Quantos creem assim? Você crê? Então vou reler mais uma vez o versículo 2, somente a parte A do versículo até fortaleza, e você vai repetir comigo bem alto e bem alto e bem forte. Vamos lá? E repousará, mais alto, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e o Espírito de inteligência, e o Espírito de conselho, e o Espírito de fortaleza. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus, diga glória, glória, glória. Eu recebo esta virtude do Espírito Santo em minha vida. Diga isso: eu tomo posse desta virtude do Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder e as virtudes do teu Espírito Santo, e venha com ele agora, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. No Antigo Testamento se fala muito do Espírito Santo e de algumas virtudes também que foram derramadas em alguém, né? E naquele tempo eu disse que o Espírito Santo era meio limitado no Antigo Testamento. Hoje não, uma promessa qualquer um pode receber, desde que creia no Espírito Santo, desde que obedeça a Deus e desde que busque, que ore, né? Porque esse é o segredo. Fé, tem que crer nele, tem que obedecer a Deus, tem que orar para que possa receber o Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento, as pessoas que tinham o poder do Espírito Santo eram limitadas a algumas pessoas, né? Era restringido somente a algumas pessoas, que eram juízes, sacerdotes, profetas e reis. E esse espírito de sabedoria, algumas pessoas os receberam para executar alguma ação de Deus aqui na terra. Por exemplo, o Bezalel, você não conhece ele que criou todos os utensílios da casa de Deus. Isso é descrito em Êxodo, né? Que conta a história de que ele recebeu o espírito de sabedoria, de ciências, para trabalhar com todo tipo de artifícios, para moldar ali prata, ouro, cobre, e fazer os utensílios que nós hoje conhecemos como castiçal, vasos de ouro, vasos de prata,
enfim, tudo aquilo que tinha na casa de Deus, a mesa, todo ornamento, né? Todo ornamento que tinha, era o Bezalel que havia feito, porque ele recebeu a virtude de sabedoria, para dar essa inteligência para ele. E mais à frente você vai ver também que Josué, que foi o sucessor de Moisés, ele também vai receber o espírito de sabedoria. Diz a palavra que Moisés já está nos seus últimos dias de vida na terra, e ele chama o Josué e apresenta diante de toda a nação de Israel, e Moisés, com as suas mãos, ele impõe sobre Josué, e diz a palavra que Moisés diz: receba o espírito de sabedoria. Então ele transfere aquilo que Moisés tinha, que era o espírito de sabedoria, a Josué. Dali em diante, Josué passa a ter sabedoria para poder conduzir o povo de Deus lá do deserto até a terra prometida. E como Josué não foi um homem qualquer, ele foi um grande líder, e um líder de uma nação que era numerosa, que já tinha milhões de pessoas, Josué tinha que ter muita sabedoria, para saber lidar com aquelas pessoas, saber entrar e sair por onde ele passar, né? Então era muito importante ter o espírito de sabedoria. E como eu disse, no Antigo Testamento era limitado o poder do Espírito Santo. Até quem desejava receber o Espírito Santo não podia, se não fosse escolhido de Deus ou separado para tal função, como sacerdote, como o juiz, como o rei, como o profeta. Os profetas tinham que ter o Espírito Santo, até porque precisavam anunciar coisas vindouras, e ninguém consegue descobrir o futuro ou revelar o futuro se não tiver o Espírito Santo. Isso é lógico. Eu não estou falando aqui de cartomante, não, de mágica, de tarôs, de búzios, de bola de cristal, onde esses feiticeiros ficam enganando o povo, não é assim? A pessoa fica tirando carta para prever o futuro, a pessoa fica jogando pedras, búzios, tarôs, né? Na bola de cristal diz: olha o seu futuro, ou pior, lê a sua mão. Começa a ler a mão para saber qual é o seu futuro. Isso é uma enganação, isso não existe, e Deus condena esse tipo de gente. Esse povo aí é chamado de agoreiros, viu? Adivinhadores. Deus não se agrada com esse tipo de gente, porque a pessoa só pode revelar o futuro se for pelo Espírito Santo, e essas pessoas não têm o Espírito Santo, elas estão enganando o povo, e muitas pessoas até pagam para saber o seu futuro. Algumas ainda julgam a dizer que tal pessoa vai morrer, tal artista, tal cantor, o avião vai cair de fulano, de ciclano, né? Fazendo uma predestinação daquele homem, daquela mulher, daquele tal artista. Isso é uma enganação, isso não existe. A pessoa só pode descobrir o futuro, revelar o futuro, se for pelo Espírito Santo. Não tem como a pessoa descobrir o futuro se não for pelo Espírito Santo. O próprio Jesus disse: e o Consolador virá a vós, e ele revelará o que há de vir. Ele ensinará tudo a vocês, mas ele vai revelar o que há de vir. Então, se os profetas anunciaram o futuro, é porque eles estavam inspirados pelo Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo. É por isso que Pedro vai dizer que toda a Escritura não é de interpretação pessoal. Não, a Escritura é divinamente inspirada pelo Senhor. E os homens que falaram profecias, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então eles tiveram esta virtude do Espírito de Deus. Tiveram o Espírito, a virtude que é poder, conhecimento, como aqui está registrado no livro de Isaías, capítulo 11, e o versículo 2, que fala das 7 virtudes do Espírito Santo. Mas eu quero trazer a virtude de fortaleza, e a palavra fortaleza significa qualidade de quem é forte, algo que está bem seguro. Então fortaleza está relacionado à segurança, à proteção, ao poder.
ao coragem. A fortaleza te traz poder, te traz coragem, te traz segurança, te traz forças. E a palavra no latim, fortaleza, se tem pelo nome o termo fortitudine. A palavra fortaleza no latim, fortitudine, que significa coragem. Então quer dizer que é o Espírito Santo que me dá coragem, para eu poder vencer os meus medos. O ser humano tem medo, desde que ele não tenha o Espírito Santo, porque não tem como o ser humano ter medo, mesmo tendo o Espírito, a virtude de coragem. Não bate, não combina, não dá certo. O significado de coragem: a coragem pode ser definida, em primeiro lugar, como firmeza diante das dificuldades. É aquela pessoa que não volta atrás, mesmo diante de uma luta, mesmo diante de uma dificuldade, porque ela tem essa virtude de fortaleza. Ela não se dá por vencida, por maior que seja o problema na vida dela, por maior que seja a dificuldade que ela esteja enfrentando, ela não volta, ela não recua, porque o que há dentro nela te dá coragem, o que há dentro nela te dá fortaleza, segurança. Então a coragem é uma capacidade para enfrentar o medo e o perigo. Enfrentar o medo e o perigo. O medo domina o ser humano. Você vê muitas pessoas com medo. Medo de sair, medo de passear, medo de sair com o celular na mão, medo de diversos motivos. Medo de perder um relacionamento, medo de perder um filho, uma filha, medo de ficar doente, medo de ficar pobre, medo de passar por uma grande luta, mesmo de ficar desempregado. Vários tipos de medo. A pessoa tem medo para tudo. Isto prova que há uma ausência de coragem dentro dela. Quando ela tem esse medo, esse pensamento, é que prova que ela não tem essa virtude de coragem, de fortaleza. Porque desde que o homem pecou, lá no princípio, lá no Éden, passou a habitar dentro do ser humano esse tipo de medo. O medo dominou o ser humano. Primeiro, medo de fazer coisa errada. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 10, eu vou ler para você. O Adão, quando ele fez coisa errada, ele teve medo. E ouvir a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, entardecer. Antes de Adão pecar, ele não tinha medo. Mas depois que ele pecou, ele tinha medo. Ele teve medo. E aí o medo começou a habitar dentro do coração humano. E aí o ser humano começou a ter medo de muitas coisas. Na viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher Eva da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Por que ele estava escondendo? Porque ele estava com medo. E chamou o Senhor Deus o Adão: Adão, onde estás, Adão? E Deus chamando. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Ou seja, tive medo de fazer coisa errada. E ele fez. Ele viu que ele fez uma coisa errada, e dali em diante o medo passou a dominá-lo. Ele não tinha medo, mas depois que ele errou, o medo passou a habitar dentro dele. Porque estava nu e escondi-me. Se a pessoa está se escondendo é porque ela tem medo. Medo de algo que ela fez. E Adão dominou o medo de fazer coisas erradas. E ele o fez. Dali em diante o ser humano passou a ter medo dentro dele. Há também o medo, do que pode acontecer. Você nunca viu as pessoas dizerem que tem medo de tal coisa? O Jó também tinha medo. Qual que era o medo de Jó? Está lá em Jó capítulo 3, versículo 25. Sabe qual que era o medo de Jó? De perder tudo. Jó tinha medo de ficar pobre, e Jó tinha medo de perder os filhos, como perdeu, de perder os bens que tinham, como perdeu, tudo ele perdeu. Porque o que me temia, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu.
Como é que pode um homem ser o mais rico do Oriente, naquela época Jó era um homem milionário, e ficar com medo de perder o que tinha? Imagino eu, tá? A Bíblia não diz, mas pela palavra que Jó cita aqui, né? Imagino eu, o Jó olhando para tudo que ele tinha, ele dizia: rapaz, se eu perder isso aqui, eu tenho muitos empregados na minha fazenda, e se um dia eu perder meus empregados? Se um dia me faltar dinheiro? Se um dia eu ficar pobre? E ele rico, hein? Ele rico. Ele pensava assim: se um dia os meus filhos morrerem, se eu perder os meus filhos, se isso me acontecer, o que será que eu possa fazer? É um medo. Se você mudar a tradução para NTLH, vai dizer que ele temia isso e tinha medo. E aquilo que eu temia, medo, foi o que aconteceu. E o que mais me dava medo, me atingiu. O medo é uma fé contrária, né? Assim como a fé é positiva, o medo também é uma fé. Assim como a fé traz a existência daquilo que não existe, o medo também traz. Você pode não estar doente, mas quando você tem medo de tal coisa, aquilo te acontece. Sabia disso? Quando você pensa, você trabalha numa empresa muito grande, e essa empresa gosta muito de você, mas de repente você vê que está tendo um facão lá, demissões em massa, e várias pessoas estão sendo mandadas embora. Aí você pensa: meu Deus, será que eu vou ser mandado embora? Nem se passou pela cabeça do empresário, do executivo, do chefe, de mandar você embora. Mas como você começa a trazer a existência disso, você é mandado embora. Porque você passa a criar algo que não existia, por causa do medo. E o medo é assim. O medo traz a existência de coisas negativas, viu? O medo nunca vai te trazer coisas positivas. Você pode ver. O medo nunca vai te trazer coisas positivas, sempre coisas negativas. O que te traz coisas boas, positivas, é a fé. Mas o medo só traz o que é desgraça. É ou não é? Você nunca vai ter medo de algo que é bom. Você vai sempre ter medo de algo que é ruim, daquilo que te pode acontecer. Então Jó está dizendo: o que eu temia foi o que aconteceu. O que aconteceu com Jó? Você conhece a história. Perdeu tudo, ficou cheio de doenças, perdeu filhos, perdeu família, perdeu tudo, só ficou ele e a mulher. Perdeu empregados. Tudo que ele temia perder aconteceu. E o que mais dava medo me atingiu. Ele ficou com medo de ficar doente. Imagine Jó pensando: se um dia eu ficar doente. Ele ficou doente. Ele ficou com uma chaga maligna da planta do pé até o alto da cabeça. Tudo que ele temia lhe aconteceu. Esse é o medo daquilo que pode te acontecer, mesmo que não tivesse acontecido, mas por causa do medo, no mundo espiritual foi gerando, até se materializar, até aquilo acontecer na sua vida. É assim que Jó pensou. Toda vez ele tinha medo, então aquilo que tinha medo foi criando no mundo espiritual algo espiritual, sobrenatural. Porque enquanto ele temia, o diabo estava ali falando com Deus para fazer tudo isso que fez na vida dele. Então estava sendo gerado aquilo no mundo espiritual que acabou se materializando na vida de Jó. Tornou-se tudo uma realidade. Aquilo que não era realidade, tornou-se uma realidade. Por causa do quê? Do medo. Ele trouxe a existência daquilo que não existia, e não existência a coisas boas, existência de coisas ruins. Porque o que aconteceu com Jó só foi desgraça. Só desgraça. E também medo do perigo. Não tem pessoa que tem medo de sair e ser roubada? Ah, não vou sair não, porque eu posso ser roubada. E ela sai e é roubada. Ah, não vou sair não, porque pode ser que algum carro desgovernado atropela e a pessoa sai e o carro desgovernado acaba pegando mesmo, né?
Então tudo que é medo te traz à existência. Lá em Salmo 91, versículos 5 e 6, pode deixar aí no TLH, olha o que diz a palavra. Salmo 91, versos 5 ao 6. Você não terá medo dos perigos da noite. Não tem pessoa que tem medo de sair à noite? Olha lá. Porque nem de assaltos durante o dia. A pessoa diz, não vou sair à noite não, porque eu possa ser assaltado. Eu saio daqui da igreja tarde da noite, e eu não saio com medo de chegar em casa. Não saio. E eu chego em casa protegido. Porque imagine se eu sair daqui pensando o que pode me acontecer, e eu vou trazer a existência realmente daquilo que vai me acontecer. Porque se eu já saio pensando assim, o que você acha que pode acontecer? O que eu estou pensando. Então nós não podemos pôr isso em mente. Olha lá, não tenha medo do perigo de assaltos da noite, do dia. E também não terá medo da peste. Pestes são vírus, doenças que se espalham na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Então a Bíblia condena o medo. Você nunca vai ver a palavra de Deus dizendo, tenha medo. Não. A palavra de Deus sempre condena o medo. Sempre quer injetar em você a fé, para que você não tema a nada. E ainda que você ouça, ouça ou veja coisas ruins, você não pode atrair aquilo para si. Ainda que você ouça e veja coisas ruins, você não pode trazer para você aquilo que aconteceu com fulano, com ciclano, ou que aconteceu em algum lugar. Porque senão você vai trazer a existência daquilo que aconteceu lá embaixo, que vai acontecer com você. Não pode. Não pode. O salmista disse, não temerei a maus rumores, não temerei as más notícias que se chegam diante dos meus ouvidos. Não temerei a maus rumores, as más notícias. Porque tem pessoa que não viveu tal coisa, mas só dela ouvir, ela já começa a temer. Pode ter acontecido algo lá do outro lado do mundo, mas ela acaba trazendo aquilo para ela, como se tivesse acontecido com ela, ou como que poderia acontecer com ela, e acaba acontecendo, porque é a existência daquilo que ela traz para ela. O medo é tão real e tão presente na vida do ser humano, que o Senhor disse, olha só, o Senhor disse em sua palavra, não temas. Várias passagens bíblicas, nós vamos encontrar a palavra não temas. Isto quer dizer, não tenha medo, não tenha medo, eu sou contigo. Não tenha medo, o meu espírito de fortaleza, de coragem está em você. Não tenha medo. Muitas passagens, eu trouxe aqui pelo menos 7 exemplos da palavra não temas. Primeiro exemplo, diante dos inimigos. Diante dos inimigos Deus diz, não temas diante deles. Lá em Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Olha o que diz aqui, Deuteronômio capítulo 20, verso 1. Moisés disse ao povo, quando vocês saírem para combater os inimigos, e virem que eles têm mais soldados do que vocês, e que tem muitos cavalos, que é como se fossem carros de guerra, tanques de guerra. Pessoa que tinha um exército no passado com cavalos, era um exército poderoso, e o número maior, cavalos e carros de guerra. Não fiquem com medo deles, pois o Senhor, nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Não temas. Porque a tendência é esta, pode aplaudir, a tendência é esta, né?
Uma nação vai para o campo de batalha, vê um exército maior do que o dele, o que ele pensa? Ixi, vamos perder a batalha. Essa é a tendência. É a mesma coisa, uma pessoa olha uma empresa multinacional e sabe que é empresa de ponta, aí não tem nada no currículo, não tem nem sequer um curso no Senai, nada. Aí a pessoa pensa, peraí, essa empresa aí, eu não vou entrar não, essa empresa aí é muito grande para mim, eu não tenho nem curso, eu só sei ler e escrever, mas não tem curso algum, e a empresa multinacional, ou seja, ela já está trazendo a existência daquilo que não existe, que ela não vai entrar lá. E ela pensa o quê? Tem pessoas mais gabaritadas do que eu, tem pessoas mais preparadas do que eu, e se eu passar lá na seleção, lá na seletiva, se me convidarem para fazer ali uma entrevista, eu sei que tem pessoas ali que são melhores do que eu, então eu não passo. Ou seja, ela está vendo o currículo dos outros, mas ela não está vendo o tamanho do seu Deus. Ela não está vendo aquele que tem todo o poder no céu e na terra, que abre portas que ninguém fecha, e que fecha portas que ninguém abre. Ela se esquece do tamanho do poder de Deus. É isso que Moisés está dizendo: quando vocês forem à guerra, não tenha medo do tamanho do exército inimigo, nem fique olhando a carros e cavalos de guerras, porque o Senhor está com vocês, e Ele é maior. É assim que Moisés está dizendo para o povo. No número, na lógica, na razão, o exército do inimigo pode ser até maior, mas no espiritual, meu Deus, é bem maior. Viu? No espiritual, no mundo sobrenatural, o nosso Deus é bem maior que os inimigos. Segundo exemplo de não temas, diante da dificuldade. Sabe o que Deus disse para Josué? Está lá no capítulo 1, versos 6 ao 9. Josué tinha um espírito de sabedoria, e Deus estava o encorajando para ter o espírito de fortaleza, de coragem, de poder de Deus. E aí Josué olha aquele grande número de pessoas, que tem milhões, e ele tem a responsabilidade de conduzir o povo à terra prometida. E aí Deus fala com ele: lembre da minha ordem, Josué, lembra da minha ordem. Qual foi a ordem de Deus? Qual foi a ordem de Deus? Seja forte e corajoso. Essa é a ordem de Deus para você. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Então Josué ordenou aos líderes israelitas, e o que ele deu a ordem, para quê? Para não temer. Quando Deus falou para Josué: não temas, Josué, eu estou contigo, seja forte e corajoso. Diante da dificuldade, Deus manda Josué se esforçar. Terceiro exemplo, diante da necessidade, Deus também tem o não temas para você, que Ele está contigo e te sustenta. Isaías capítulo 41 e o versículo 10, pode mudar para RC, olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Isaías 41 verso 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Destra é a mão direita, destra ou destra, né? Destra, mão direita de Deus, é ela que te sustenta, é ela que te levanta e te diz: não temas, diante das necessidades. Quarto exemplo, diante da resistência da pregação. É tão ruim você pregar e a pessoa continuar com o coração duro. Quem já passou por isso aí? Não é difícil? Fala: pastor, já falei de Deus para essa pessoa, falo todos os dias, mas ela tem um coração de faraó, coração de pedra, e a gente pensa que a nossa pregação não está surtindo efeito, não é verdade?
O apóstolo Paulo enfrentou isso também. Ele pregava, e a resistência da pregação do apóstolo Paulo não era gentil, a resistência era dos judeus. Porque imagine você ouvir um homem que outra hora era um caçador, um perseguidor, um matador de cristãos, que outra hora era um homem que colocava na cadeia aqueles que pregavam o evangelho, e de repente agora aparece ele pregando o evangelho. Aparece ele falando de Jesus, o qual algum tempo atrás ele condenava aqueles que falavam de Jesus. Ele perseguia, matava, prendia aqueles que falavam de Jesus, e agora aparece ele falando de Jesus. Não parece uma contradição? É mais ou menos o que o mundo pensa: matou, roubou, fez o que não presta, agora vira crente. Está andando com a Bíblia agora, andava com fuzil, portava um fuzil, andava com revólver, roubava todo mundo, agora está com uma Bíblia, agora virou crente. É ou não é? E não é difícil, você encontra essa resistência? O mundo é assim, o mundo nos vê assim. O mundo não aceita que você se tornou evangélico, que quer que você continue nesse mundo. O mundo não aceita que uma pessoa que foi ruim possa ser convertida. O mundo aceita, acredita, ou o pensamento do mundo é que a pessoa que serve a Deus, ela tem que ser pura, ela tem que ser bonzinha, ela não pode ter aprontado. É assim que o mundo pensa, que só pode servir a Deus quem é são, quem é pessoa boa. Mas se nós lemos o Evangelho, não foi assim que Jesus disse. Jesus disse que ele veio para os doentes, para os pecadores, e ele disse que o quem está são não necessita de médico, mas os doentes, pecadores. Por isso que Jesus tinha raiva de fariseus e escribas religiosos da época, porque os religiosos se achavam santos demais, a ponto de condenar o pecado dos irmãos, das irmãs, do seu próximo. Os fariseus condenavam os pecados do pecador, mas eles não se achavam também pecadores, eles achavam-se juízes, ao ponto de julgar o pecado do próximo. Não é à toa que os publicanos se batizaram no batismo de João, mas diz a palavra que fariseus e escribas, que eram os religiosos da época, não aceitaram o batismo. E por que não aceitaram, pastor? Porque eles entendiam que eles não tinham pecados, porque o batismo é para pecador, o batismo é para lavar os pecados, então quem não se batiza é como se fosse um fariseu, não se acha na posição de ser batizado, porque não tem pecados. Então o apóstolo Paulo encontrava muita resistência na sua pregação, mas sabe o que Deus disse para ele? Deus disse para ele o quê? Não temas. Atos capítulo 18, versículo 1, olha só o que diz a palavra: depois disto, partiu Paulo de Atenas, na Grécia, e chegou a Corinto, cidade romana, e achando um certo judeu por nome Aquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício para fazer tenda. Paulo fazia tendas, né? E todos os sábados, Paulo estava lá na sinagoga, lá no recinto dos judeus, na igreja dos judeus, disputava na sinagoga, e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, mas resistindo a Paulo, olha só, e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu, Paulo dizendo, estou limpo, e desde agora parto para os gentios. A resistência da pregação de Paulo era dos judeus, eles não aceitavam Paulo pregando. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, e cuja
casa estava junto da sinagoga. E Crispo, olha, o principal da sinagoga, se converteu na pregação de Paulo, se batizou nas águas, e alguns membros da sinagoga não aceitavam o Paulo pregar. E Crispo, principal da sinagoga, que era o líder, o príncipe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados, ou seja, reconheceram os seus pecados. Quando a pessoa se batiza é porque reconhece que é pecador e que tem que nascer de novo, mas alguns deles não se batizaram. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, Paulo, pregue, não fique com medo, ainda que eles endureçam o coração, pregue, não temas, mas fala e não te cales. É assim que Deus está mandando para você, viu? Ah, pastor, mas tem um coração duro. Não temas, pregue, não te cale, fale. Você não pode ter medo, você tem que falar. Verso 10: porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Não temas, pregue no seu trabalho, pregue na sua casa, pregue para a sua vizinhança, pregue para o macumbeiro, feiticeiro, espírita, católica, testemunho de Jeová, pregue, não te cales, não temas, pregue, porque Deus vai amolecer o coração deles. Você não pode parar, não pode calar-te, tem que pregar. Olha o não temas de Deus para você na pregação. Não temas, até diante da traição, da desconfiança, viu? Tem pessoa que se desconfia que está sendo traído, e Deus diz: não temas, você não está sendo traído nem traída, viu? Sabia que Deus falou isso para José? Para José, pai de Jesus. José, quando viu que Maria estava grávida, ou que soube, ele ficou desconfiado. Peraí, essa mulher nem se deitou comigo, já está grávida? Aí, olha só, Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 21, Deus teve que entrar lá no sonho de José, e revelar para ele que o filho era de quem? Do Espírito Santo, porque José achou que Maria tinha traído, desconfiança. Aí Deus disse: não temas. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada, ou seja, recém-casada, viu? Maria estava recém-casada com José, antes de se ajuntarem, casaram, estava só esperando o tempo para se ajuntar, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era um homem justo, e não queria difamar a mulher, e tentou deixá-la secretamente. Eu vou embora, não vou infamar a Maria não, porque ela pode ser até apedrejada, viu? A lei mandava apedrejar. Se uma mulher que ia casar, ou que estava separada por casamento, o traísse o futuro marido, ela seria morta apedrejada. Tinha que ser virgem, tinha que provar o lençol ainda com sangue diante dos anciãos, para provar que a mulher era virgem. Porque se o homem tivesse casado com a mulher que não era virgem, e tivesse enganado ele, ela poderia ser apedrejada em frente em casa. Isso era uma lei de Deus, em frente em casa, ou seja, a casa dos seus pais. E aí José não queria alarmar, nem colocar Maria à prova, né? Aí, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Maria, ô José, Maria está com o filho que é gerado pelo Espírito Santo, é Jesus, e vai colocar o nome dele assim, olha lá, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então José, não temas, Maria não está te traindo não, fique em paz, esse menino é o Filho de Deus, é Jesus que salvará o pecado do teu povo. Então, mais um, não temas diante da desconfiança e da traição. E sexto exemplo de não temas diante da morte,
O próprio Deus diz: não temas ao homem que mata o corpo e não faz mais nada, mas antes temei a quem? A Deus. Mateus 10, versículo 28, que mata o corpo e pega a alma e lança onde, hein? No inferno. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer o inferno, no inferno, a alma e o corpo. Ou seja, não temas diante da morte, não temas. E sétimo exemplo, diante do improvável, diante daquilo que é impossível, Deus também tem um não temas para você. Então não tenha medo, porque o espírito de fortaleza está em você. Marcos capítulo 5, versículo 35 ao 36, olha o que diz: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disse a Jairo que a sua filha estava morta. A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Deus está dizendo para você: não temas, crê somente. Não tenha medo daquilo que te pode fazer mal, porque o Senhor te livra e te dê coragem para você vencer os desafios e os perigos da sua vida. Não temas, não tenha medo. Quem quer receber esse espírito de coragem? O espírito de fortaleza. Quando você receber, você não vai temer a nada. A nada. Nada vai te parar. Segundo alguns teólogos, não estou afirmando, mas diz que toda a palavra, toda a Bíblia, tem cerca de 366 vezes a palavra não temas. Você sabe o que é isto? É um não temas por cada dia do ano, hein? Hoje não temas, amanhã não temas, depois não temas, depois não temas, e assim vai 366 dias, ou seja, 366 vezes a palavra não temas. Não temas quer dizer, não tenha medo, e o medo só é vencido pelo espírito de coragem, pelo espírito de fortaleza. Quando uma pessoa recebe essa virtude que vem do alto, não vem de baixo, a sua vida muda radicalmente, por causa do espírito que passa a dar coragem, forças para que o medo seja vencido. Então, quando uma pessoa recebe a virtude de fortaleza, o medo vai embora e a coragem entra dentro dela, e ela não tem mais medo de nada que te possa fazer dano, porque a partir daquele momento que ela recebe a virtude do Espírito Santo, ela passa a ter coragem, força e poder sobrenatural. É por isso que quando o fraco recebe o espírito de fortaleza, ele torna-se forte. Cadê o fraco aí? Recebe o espírito de fortaleza para te fazer forte. Quando o fraco recebe a virtude do alto, ele passa a ser forte. Você quer um exemplo? Vou te dar um exemplo de Sansão. Sansão recebeu o espírito de fortaleza e ele passou a ter forças. Abram em Juízes capítulo 13, versículo 25. Olha aqui que ele recebeu na sua vida, Sansão. E o Espírito do Senhor começou a impelir, enquanto para o campo de Dan. Impelir é começar a impulsionar, direcionar ele. O Espírito Santo se apoderou de Sansão e começou a guiá-lo em campo, em cidade em cidade. Capítulo 14, versículos 5 e 6, de Juízes mesmo. Olha o que vai dizer. E desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe Tima. E chegando às vinhas de Tima, eis que o filho de leão, um leão, bramando lhe saiu ao encontro. Sabe o que Sansão fez? Será que ele correu? Se você visse um leão na sua frente, o que você faria? Você não pode ver uma barata que já sai pulando, gritando? Ver um rato aí no canto da parede e diz: ai meu Deus! Imagina um leão feroz. Sansão saiu correndo. O que Sansão fez? Então o espírito de coragem, está vendo aí? Coragem, se apoderou dele, de Sansão, tão possantemente, que fendeu de alto a baixo, ele rasgou o leão,
de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem ao seu pai, nem à sua mãe deu a saber o que tinha feito. Sansão disse: vem cá, leãozinho. E todo mundo correndo, Sansão pegou o leão, rasgou ele de alto a baixo, com nada na mão, viu? Nem espada, nem faca, nada ele tinha na mão. Ele pegou o leão e rasgou o leão. Se ele não tivesse o espírito de fortaleza, ele teria virado as costas e corrido. Mas ele ficou e enfrentou o leão, porque é isso que o Espírito Santo dá: coragem, força. Quer mais uma? Está lá em Juízes capítulo 15, versículo 14 ao 16. Vamos ver? Capítulo 15, versículo 14 ao 16. E vindo ele, Sansão, a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro. E sabe quantos? 1000. Jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente, ou seja, poderoso, de tal maneira, de tal forma, se apoderou de Sansão, e as cordas que ele tinha no braço, que amarraram Sansão, e as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca, um queixo de jumento que tinha morrido, e de um jumento, estendeu a sua mão e tomou-a e a feriu com ela 1000 homens. Aqui fala ferir, uma tradução fala que ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Como é que um homem pode enfrentar 1000 homens? Por mais forte que ele seja, pode enfrentar 1, 2 ou 3 no máximo, mas 1000 homens ele não consegue deter. Então Sansão só venceu porque o espírito de coragem estava nele. E a tendência, quando a pessoa vê algo maior do que ela, um obstáculo, uma dificuldade, ela corre, ela vira as costas. Se ela vê um perigo, ela foge. Agora quem tem um espírito de coragem, não. Quem tem um espírito de coragem, um espírito de fortaleza, um espírito da virtude do alto, enfrenta qualquer desafio, porque sabe que aquele que está nele é maior do que o que está lá fora. É assim que disse o profeta: maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Então quando o espírito de coragem entra no fraco, faz dele o quê? Forte. E o mesmo espírito de coragem, quando se apodera de um medroso, faz dele o quê? Corajoso. Lembra de Gideão? Gideão era um homem o quê? Fraco, medroso, covarde, até receber o Espírito Santo, até receber essa virtude do alto. Ele se tornou um homem forte, corajoso, que enfrentou um grande exército. Com quantos soldados? Com quantos soldados? Diga: 300. Você acha que 300 homens venceria 135.000 soldados? Você acha que 300 homens venceriam uma guerra com 135.000 soldados inimigos? Se Deus não fosse com ele, se o Espírito Santo não estivesse com ele? Coloca aí Juízes capítulo 6, versículo 11. Vamos ler? O Gideão era um homem medroso, era ou não era? Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho de Orfa, que pertencia a Joás Bizerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar os medianitas. Ele estava fazendo tudo errado. No lagar não se malha trigo, o trilho se faz na eira, terra aberta. Lagar é lugar de pisar uva. Mas ele estava com tanto medo de perder o que ele tinha, que ele correu para dentro da caverna e começou a trabalhar no oculto, no escondido dos inimigos, até Deus aparecer para ele. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: Senhor, o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha o que Gideão vai dizer. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para Gideão e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? É como se Deus dissesse: por que você está temendo, Gideão? Eu sou contigo. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel?
eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu, olha aí as desculpas de Deus, o menor, o mais fraco, o que não tem cuidado nenhum, até ele recebeu o poder do Espírito Santo. Coloca em 34, mesmo texto, olha o que diz o 34, versículo 34, ele recebeu o que? Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou as buzinas, e os bezerritas se juntaram após ele. Aí ele vai para a guerra. Agora ele vai para a guerra, quando ele recebe a virtude de coragem. Enquanto ele não tinha recebido, ele estava se escondendo debaixo do carvalho, na caverna, e aí quando Deus aparece, diz: eu vou te dar, Gideão, o poder, a virtude do alto, para você enfrentar os seus medos, os seus inimigos, os seus desafios, e você irá vencer. Receba a virtude do alto, para você vencer os seus medos. Receba. Gideão recebeu. Então, quando o Espírito Santo se apodera de um fraco, torna ele um forte. Quando o Espírito Santo se apodera de um homem medroso, torna ele-se um homem corajoso. Você lembra de Pedro? Pedro era um homem covarde. Eu disse aqui para você que Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. E Pedro negou Jesus diante de homens comuns. A primeira pessoa que Pedro negou a Jesus, que eu conhecia, que era discípulo dele, o aluno de Jesus, foi diante de uma porteira, que tomava conta da casa de um homem chamado Anás, que já foi um sumo sacerdote, que agora era o seu genro Caifás, que estava na posição de sumo sacerdote. E quando pegaram Jesus, amanetaram e levaram Jesus na casa de Anás, e era baita de uma mansão, que tinha seguranças, tinha porteira, tinha empregados, e levaram Jesus lá no gabinete dele, lá no escritório de Anás, e Pedro acompanhando a Jesus, e Pedro entrou dentro da casa de Anás, no quintal dela, e aí uma porteira disse: você é um dos discípulos dele. O que Pedro disse? Eu não. Por quê? Porque era covarde, não tinha recebido o Espírito Santo. E mais à frente, Pedro saiu, estavam os servos empregados de Anás esquentando-se numa fogueira, porque eles estavam no tempo de frio. Pedro se juntou à fogueira, ficou ali como se ninguém o conhecesse, e os servos de Anás, empregados de Anás, que estavam naquela fogueirinha, olhou para Pedro e disse: você é um dos discípulos dele. E o que Pedro disse? Eu não. Já 2 vezes. E na última vez, um dos parentes daquele Malco, que Pedro corta a orelha dele, lembra dele? Olhou para Pedro e disse: você é um dos discípulos dele. Ele diz o quê? Eu não. E o que aconteceu? O galo cantou 3 vezes. Por que Pedro negou? Porque ele sabia que Jesus iria ser morto. E Pedro estava com medo do quê? Da morte. Pedro negou que conhecia Jesus, que era um discípulo de Jesus, diante de homens simples. Não era nem autoridades religiosas da época, não era nem diante de Caifás, diante de Anás, diante de capitão da guarda, foram homens simples. Agora você quer ver esse Pedro diferente? Cheio do Espírito Santo? Você quer ver esse homem, se ele vai negar diante das autoridades religiosas de Israel? Este homem não vai negar. Por que ele não vai negar? Porque agora o espírito de medo saiu e entrou nele o espírito de coragem. Esse mesmo Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 1 ao 8, você quer ver que esse Pedro poderia negar Jesus de novo? Porque ele sabia o que fizeram com Jesus, o condenaram, açoitaram e mataram Jesus, e ele podia negar novamente, mas agora ele não nega. Por que ele não nega? Porque agora ele está cheio do espírito de coragem. Se você receber essa virtude do alto, você nunca mais terá medo de nada. E Pedro pregando agora, estando eles falando ao povo, sobrevieram quem? Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Olha o tanto de gente para pegar Pedro, viu? E doendo-se muito do que ensinasse o povo e anunciasse a Jesus e a ressurreição dos mortos. Olha a pregação de Pedro. E lançaram mão deles, o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde.
Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número daqueles homens, 5.000 pessoas creram em Jesus, através da pregação de quem? De Pedro. E os sacerdotes não gostaram, né? E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais. Olha isso, gente, não é porteiro da casa de Anás, não é empregado de Anás, não é parente de Malco, de um servo de Anás, eram os próprios autoridades de Israel que estão diante de Pedro. E sabe o que eles fizeram? Vem cá, vem aqui, Raimundo, vem aqui, Fábio, deixa eu mostrar para você o que eles fizeram. Imagine Pedro sabendo quem o matou, Jesus. Imagine Pedro diante das autoridades de Jerusalém. Sabe o que eles fazem? Eles fazem uma rodinha. Fica aqui, ó. As autoridades de Israel, todos os homens autoridades, Caifás, Anás, capitão da guarda, toda a elite de Israel que tem o poder de mandar soltar e prender e matar. E agora pegam a Pedro e colocam Pedro na rodinha dos seus inimigos. Então ali, ó. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, principais autoridades, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, olha só, e João e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem de sumo sacerdote. Todos aqueles que mataram Jesus agora estão fazendo uma rodinha assim, ó, e colocou Pedro na frente deles. Imagine cada um indagando a Pedro: ô Pedro, a quem você está pregando aí? Hã, Pedro? Você está pregando o nome de quem? Ô Pedro, você está ensinando quem, Pedro? E Pedro na rodinha. E aquela roda perguntando: ô Pedro, você está pregando aquele Jesus que nós o condenamos, que nós o matamos? Você está falando o nome de quem? Hein, Pedro? Imagine todo mundo assim falando com Pedro. Qual que era a tendência do Pedro? Negá-lo. Ué, agora está diante da autoridade que matou Jesus. Se ele mentiu que era discípulo de Jesus para pessoa simples, imagine diante da maior autoridade. Mas agora aquele Pedro que era medroso, já não é mais. Aquele Pedro que era fraco, já não é mais. Aquele Pedro que era covarde, já não é mais. E o que mudou a vida de Pedro? Vamos ler? Versículo 7. E pondo-se no meio, como eu estou aqui, pondo-se Pedro no meio deles, perguntaram: com que poder e o nome de quem que você está fazendo isto? Me fale. Imagine um filme que passasse na cabeça de Pedro assim: foram eles que mataram Jesus, se eu falar de Jesus vão também me matar. Foram eles que condenaram a Jesus, se eu falar de Jesus também vão me condenar. Então não vou falar de Jesus não. Mas você quer ver o que a Bíblia faz questão de dizer? E Pedro, cheio do Espírito Santo, abriu a sua boca e começou a dizer aos principais do povo e a vós, anciãos de Israel. E o que ele disse? Versículo 9: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, e seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós matastes, crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, e é no nome desse que nós estamos diante de vós. Oh glória! Agora Pedro não é covarde, Pedro está cheio do Espírito Santo, o espírito de coragem. Deus vai te dar o espírito de coragem, para você pregar com autoridade, seja quem for, está diante de quem for, o Espírito Santo vai te usar. Pode aplaudir ao Senhor. Ele não é um homem comum agora. Pedro agora é um homem cheio do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Ele não é mais um homem comum, ele é um homem transformado. O Espírito Santo te dá coragem. Você não vai ter medo de nada, nem de quem te oprimir, nem de quem te colocar em opressão. Você não vai temer a nada, porque Deus está contigo. O Espírito Santo te dá coragem, pode ter certeza.
Pastor, e Saul foi cheio do Espírito Santo, perdeu. E se tornou um homem medroso. Só de ouvir o gigante ele temeu. Mas tinha um homem pequenininho lá, cheio do quê? Do Espírito Santo, do Espírito de coragem. E qual era o nome dele? Davi. E ele venceu o gigante, porque ele tinha o espírito de coragem. O Espírito Santo não te dá espírito de medo, o Espírito Santo te dá espírito de coragem. Para nós encerrarmos, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Coloca aqui para você ver o que diz a palavra. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, espírito de medo, mas de fortaleza. O que é fortaleza? Coragem, poder, força, e de amor e de moderação. Esse espírito é com letra minúscula, mas não é espírito com letra minúscula, é o Espírito Santo. Ele não te deu o espírito de medo, ele te deu o espírito de coragem, para você vencer os seus perigos e desafios que te aparecerem. Quem crê nisso, diga: eu recebo. Se coloque